Olá, estamos começando mais um episódio de Tudo Sobre Mim, a mãe. Já estamos aí na 4ª temporada, cheio de episódios maravilhosos que vocês encontram, já vamos falar desde o início, no nosso canal do YouTube também, em todas as plataformas de áudio, né? Spotify, Deezer, Amazon Music, dá para escutar, dá para ver, dá para nos seguir também nas redes sociais. Mas não esquece de compartilhar o nosso conteúdo, porque assim essa pauta tão importante para a nossa sociedade, que é a maternidade, criação de filhos, educação, parentalidade, chega a mais e mais pessoas compartilhando esse conteúdo. Não esquece de te inscrever. Eu falo sempre agora, hoje tem uma interiorana que vai me entender. Aciona o sincero. E aí é o sininho aquele que chega as notificações quando a gente tem episódio novo toda quinta. É isso, te inscreve, isso faz a diferença para nós e também para que você receba, tem as notificações, então já sabe, ó, o programa tá no ar, e é isso aí, você vai conseguir fazer reflexões, aprendizados, as trocas, sempre com os nossos parceiros que estão aqui, firmes e fortes, o Assum Supermercados e o Suco de Uva Aliança, da Vinícola Aliança, e o Assum também sempre com os seus parceiros. A gente tá aqui, ó, hoje já com Nescafé. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esses produtos, que tem a latinha nova, linda, maravilhosa. E também aqui no saquinho, como é que chama isso aqui? A vácuo. A pessoa meio bacuda, né? A vácuo. E você já sabe que tudo isso encontra no Assum e sempre com aquela facilidade da compra via WhatsApp, da compra online, da compra no supermercado. Do app, compra, pede para entregar em casa, faz a encomenda pela internet, passa no supermercado para pegar. Ou seja, o Assum, a gente sempre diz, facilitando a vida das mães nessa correria louca. Sabe o que eu fiquei pensando? E no offline. Olha eu já tô fazendo, conexões umas aí. Conexões boas, tá espertinha hoje, né? Tô bem ligada. Não, sabe o que eu fiquei pensando antes ali, quando eu tava falando de acionar o sininho, que a gente anda numa correria, né, tão exacerbada, que muitas vezes a gente quer ver um conteúdo, quer saber do conteúdo e não lembra, né, porque são tantas tarefas, são tantas oportunidades de informação que a gente encontra na rede. Então, acionar o sininho, lembrete, que a gente também coloca lá no Instagram, é uma forma de tu não te esqueceres e veres sempre o nosso episódio, quando ele vai ao ar, quando ele estreia, quinta-feira, 19 horas. Mas também dá pra maratonar o conteúdo, né? Tem que maratonar. Gente, 4ª temporada. Olha, já perdi as contas de quantas mulheres maravilhosas, histórias inspiradoras, quantas gargalhadas, quanto choro, quanta emoção. E hoje não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Olha aqui, hoje um programa muito especial. Porque a gente vai unir forças recebendo uma convidada que nasceu. Eu sou gaúcha lá de Passo Fundo, trato todo mundo com muito respeito. Mas se alguém me pisar no pala, meu revólver fala, o chincho tá feito. É a terra do Teixeirinha e também é bem pertinho da nossa terra, terra de origem, né? Nossos pais, tu não, da mas nossa família. Lá de Ibirubá. Ibirubá, é isso mesmo, amiga. E ela tem dois filhos, né? 2 filhos, o Miguel de 11, o Arthur de 3. É o contrário? Olha... Tudo bem, você é mãe. Tudo bem. Eu já tô assim, ó. Já tá invertendo tudo. Invertendo tudo, mas na verdade são os meninos da nossa convidada. Que ela usa suas redes sociais justamente para falar sobre maternidade. A típica e a atípica. E é importante, né? Como a gente vê o quanto as vidas das mães se transformam pós-maternidade. E ela é uma mulher com história de superação. Passa pela maternidade solo, por questões de saúde graves do primogênito, o diagnóstico de autismo do caçula, mas que transformou todas essas vivências em inspiração. E é por isso que ela está aqui com a gente, para inspirar todas nós. É isso, ela ainda é madrasta da Laura, que tem 15 anos, está fazendo 15 anos. E ela tem um podcast muito legal, que surgiu praticamente ao mesmo tempo que o nosso, né? Para falar sobre essas questões de maternidade. Nós estamos muito felizes. Esse podcast é lá de Santa Rosa. Ela veio de lá especialmente. Terra de quem? Da Xuxa, gente. Vai querer que eu cante Lari, Lari, Tá, deu. Chega de cantar. Tu queria tanto que eu cantasse no podcast. Eu amo quando tu canta, né? Tu sabe disso. Todo mundo já sabe, né? E aí, ela está aqui conosco hoje. Bem-vinda, Maiara Maciel. A Mãe Tá On. A Mãe Tá On é o podcast. Olha, a gente já chega assim, ó. Não dá nem pra dar oi pra convidada. A gente já sai largando um quadro que é o seguinte. Mordeu a língua com o quê na maternidade?
os cuspes, né, que caem na testa. Esses. Isso. Pegar comida do chão só pra dar filho de novo. Ah, vitamina S, né? Que a gente usa Isso. aquela desculpa. Só na pandemia ninguém fez. E tem mais um, que o meu primogênito é esse, sim. Dar colo. Deixar as pessoas dar colo. Porque na época que eu tive ele, a recomendação era não pegue as crianças no colo. Sim. E eu não conseguia. Sim, mas tu ou as outras pessoas? Não, eu não conseguia não pegar ele no colo o tempo inteiro. Ah, mas Então hoje em eu dia disse que eu já não se ia dar diz. colo, mas dei bastante. E no segundo dei mais ainda e assim vai ser. Assim. Você tá que nem o ovo na alimentação, né? Uma hora é vilão, uma hora é saúde, assim a gente vai. Mas a maternidade a gente tem descoberto muitas coisas legais, inclusive que colo não faz mal. Carinho não faz mal, nem amor pensar. não faz mal, enfim. É isso mesmo. Agora, tu foste mãe super jovem, né? Vamos começar contando a tua Sim. história aos 23, uma gravidez inesperada, de uma relação com um amigo que assumiu uma nova relação no final da tua gestação. Meu Deus, não consigo nem pensar como é que foi isso. Essa experiência tão inovadora. Sabe que eu tava vindo pra cá e tava revivendo isso, porque o Arthur já tem 11 anos. Então, quantas coisas lá atrás eu pensei que não conseguiria superar e hoje são aprendizados e eu penso o quanto me fortaleceu e o quanto me forma a pessoa que eu sou hoje, a mãe que eu sou hoje. Mas na época a gente não tem consciência, né? Não, Quando a gente tá não, passando. Não. E quando falam pra gente isso vai passar, tu pensa, quando? Que horas? Isso, não pode ser agora. E eu era tão jovem e eu sempre digo que o Arthur, ele foi programado por Deus, é um presente de Deus na minha vida, porque ele é um menino muito amoroso. E ó, a pessoa é canceriana, tá? Então vocês pensem nisso Teremos quando eu choro. chorar. Tá, porque eu tá sou bem, não. chorona. Aqui todo mundo chora. É terapia de quinta. Ainda mais quando se fala dos nossos bebês, né? Dos nossos filhos, não tem como. É o lugar é um mais orgulho, um amor. emocionado, né? Então, eu tive uma gravidez, assim, na verdade, no início eu tive uma ameaça de aborto, porque eu fiquei muito nervosa. Fiquei 15 dias de cama. Então, eu não estava esperando. Trabalhava, na época, no banco. E eu fiquei muito desesperada, porque não era... Eu sempre namorei minha vida inteira. E aí, quando eu me separei, saí com um amigo colorido, eu engravidei, eu tomava comprimido. Eu estava no 2º mês da troca. Foi aquele 0,01%, né? É de Deus, por isso que eu digo, sabe? É muito de Deus, assim, o Arthur. Então, a gente decidiu que iria tentar ficar junto, mas pelo Arthur. E a gente sabia que isso não era saudável, mas nós estávamos tentando. Então, ele me deu todo o apoio no início da gestação, foi nos médicos comigo. Foi um companheiro, assim, muito agradável de ficar junto, e até porque eu admirava muito ele, né? E a família dele. Só que aí, no final da gestação, ele acabou conhecendo outra pessoa. E ali eu queria ele comigo, porque eu estava no final, eu Sim. estava grávida. Então, foi muito difícil, com 7 meses. Então, eu chorei muito. Me senti muito, assim, excluída, abandonada. É. E mesmo assim, fiquei aqui. Eu morava em Canoas, na época. E a gente tá assim, nessa fase, a gente justamente tá... Eu ouvi uma terapeuta acho, falando isso na internet ontem, assim, passando por uma nova transformação. Primeiro vem a transformação de saber que você está grávida. Agora, quando vai se aproximando, né, do parto, a gente está tentando compreender como vai ser cuidar de uma vida e receber essa nova vida, né? E a gente pra não tua tem rotina, ideia, né? pro teu coração, pra nada. A gente não tem ideia como é que vai acontecer. E eu acho que é questão também de imaginar que é uma construção de uma família, né? Que a gente quando imagina que vai ter ali o suporte, né, do pai na presença mesmo, porque não que ele não estivesse de alguma Sim. maneira, mas é diferente, né, do dia a dia, É de diferente. ter a relação. Não, e eu fui criada no interior, né? Minha avó, eu morei com a minha avó lá em Três Passos, e a minha avó sempre me disse, casa, tenha teus filhos. Eu tinha o sonho da família, do casamento, e de repente aconteceu tudo assim, Ao revés. ao revés. E eu não sabia lidar com isso, porque não era nada que eu tinha programado, e eu não tinha nem estabilidade financeira, nem emocional, para cuidar naquele momento de uma criança, muito menos, até mesmo de mim, imagina de uma criança, né? Então, quando o Arthur chegou, eu ainda fiquei aqui. Porque eu pensava, eu não sei como, acho que é Deus que dá uma iluminada na cabeça. Eu vou ficar aqui porque eu não quero que ele tenha convívio com esse pai. E a família dele sempre foi muito gentil. Ele era daqui. Então, eu fiquei junto. Aí quando o Arthur tinha 6 meses,
ele casou com a pessoa que ele ficou. Foi bem difícil, muito difícil. Não sei, assim, eu fico pensando... Quando eu penso em mim, naquela época, eu tenho uma pena. De verdade, assim. Tenho mesmo. Mas, enfim, superações, né? Ele casou e eu ainda continuei. Aí teve um dia que eu estava morando junto com a prima dele. Na verdade, para ela me ajudar com o bebê. Sim. Eles gostavam tanto de mim que eles me acolhiam, tu entende? Sim. Eu era da família ali. Então, com 6 meses, uma das dindas dele, na qual eu morava junto, ela disse para mim dar um iogurte para ele. Meus filhos adoram. E eu, naquela época, né, cuidava toda a alimentação dele, tirava até mesmo as sementinhas da banana, coisa que, né, exageradamente não precisava fazer. Sim, primeiro filho. Primeiro filho, meu cristal, né? Sim. Dei para ele as 2 colherzinhas de iogurte. Ele começou a ficar muito agitado. Muito agitado. Muito agitado. E antes disso, já retomando, ele tinha uma manchinha na bochecha. Parecia um cobreiro. Vocês entendem como? Sim, sim. E isso já era da alergia ao glúten. Então, quando eu dei essas 2 colheres, esse menino, ele começou a jatear, igual nos filmes de terror, o vômito. Sim. E chorar, e começou a inchar tudo. Virou a boquinha, virou as orelhas, ficaram enormes, assim. Foi uma cena de horror. E aí, tu imagina eu, mãe, solo, primeira vez, né? Imagina meu primeiro filho passando por isso, não tinha nem ideia do que estava acontecendo. Ainda bem que o hospital era muito próximo da onde a gente morava. Então, o primo dele me levou correndo para o hospital. Eles fizeram, né, adrenalina no Arthur, enfim, ele conseguiu voltar. Ele teve? Mas foi um susto. Ele teve um choque anafilático. Meu Deus. Do iogurte. Gente. E aí tu foi investigar. E aí começou minha maratona de investigação. Então, essa criança tomou muitas picadas nessa vida. Muitas mesmo. Até hoje, ele odeia as agulhas. Então, eu investiguei tudo. Peguei toda a relação do iogurte que ele comeu. E, a partir disso, nós começamos a investigar. Sim, tudo que tinha. Todos os ingredientes que tinham ali. E, quando eu recebi aquele exame, eu não sabia o que eu fazia, porque foi um choque. Porque a tudo ele tinha. Eu estava rezando para que fosse um morango. Ah, tinha, ele tinha alergia a Ele várias tinha coisas. Então foi um combo, várias, assim, né? várias. Um O combo. Francisco teve alergia à proteína do leite, assim, também. E o vômito também era isso, assim, era... Mas gravíssimo, né? Porque um choque Grave. anafilático, por ele Imagina. nunca ter consumido. Nunca, Né? é só o leite materno. Exato. Mas não, daí não tem, né? E quando eu recebi os exames, então, né, aquele choque, pensei o que eu vou dar para essa criança comer. Naquela época não tinha tantas lojas de produtos naturais como existem hoje, com os preços que são hoje. Digamos que uma merendinha... Ainda mais no fala, interior, né? Sim, Tu estava aqui ainda, né? Era... Me lembro que eram uns R$16 na época, uma coisa que era R$1 no mercado, uma criança normal. Então, o que dar para ele? Naquela época... Oi? Naquela época, a gente tinha medo até mesmo de dar... diziam que batata não podia dar. Aí a carne, porque a carne tem risco de contaminação. É, a batata também tem, né? A possibilidade de ter uma farinhazinha por exemplo, na batata frita congelada. De Isso. ter uma farinha para dar uma engrossadinha na E fritura. o leite vai em praticamente tudo, né? Sim. Meu filho teve no início ali, no primeiro ano. Então, eu parei de consumir Mas, tudo assim, também. eu acredito que ainda disso, o pior é o glúten. É. Porque é um inso isso, tem tudo. Tem até E a mesmo na questão- lentilha. E a questão é da contaminação cruzada, né? Muito. Por uma criança que tem uma alergia tão séria, é muito perigoso. Aliás, eu recebi uma mensagem, só para fazer um parêntese aqui, de uma amiga de Santa Cruz, a Júlia. Beijo, Júlia. Júlia Beck. E ela me disse que a filha dela tem doença celíaca. E que é uma pauta muito interessante pra gente trazer aqui, porque tem muitas questões envolvendo que vão além da alimentação, né? Mas só em a gente pensar na alimentação, Tá no até a toque. socialização, né? Como uma criança dessa vai numa festinha de aniversário, como que convive na escola, né? Imagina que uma cantina de escola não tem esse cuidado. É muito difícil, né? Talvez até exista, mas é raro, Agora até tem né? Dessa mais contaminação recursos. cruzada, por exemplo. Mas eu acho que é uma pauta bem importante mesmo. Na próxima temporada. A minha filha é intolerante à lactose e agora nos esportes a gente enfrenta uma dificuldade de ter uma dieta, né, exclusiva. Então, assim,
coisas que vão ocorrendo ao longo da vida, né? E que muita Situações gente acha vão- que é bobagem. Acham. No início as pessoas Que até... é frescura. Isso, isso não existia A antigamente. minha avó dizia, Como assim? mas ele tem que dar para ele se acostumar. Se tu não der, ele não vai se acostumar. Então, cada pouco ainda eu tinha que lutar com as pessoas dando escondido de mim Sim. as coisas para ele. Nossa. Sim. E na escola, quando ele ia na escola, então ele acabava pegando das crianças o lanchinho porque era atrativo. E o Arthur, ele aprendeu a crescer assim, de uma forma que não é não, você não pode. Esse não te faz bem. Quando ele tinha 3 aninhos, ele dizia, esse não pode. Esse eu não pode. As pessoas ofereciam para ele uma bala. Não é uma coisa que as pessoas costumam oferecer sempre para agradar as crianças. E aquilo era o terror para mim. Como é que eu ia dizer para ele, não, filho, tu não pode. Só ele não podia. Sim, difícil, né? Porque tem a questão ainda emocional Muito. envolvida, né? E aí, então, eu, junto com ele, dizia, nós não podemos. Ah, Eu não comia perto dele. Eu entrava junto na dieta com ele. Eu precisei tirar o peito dele com 9 meses, porque eu fiquei muito magra devido à dieta que eu fiz junto com ele. Eu me lembro também, isso que tu não amamentava mais nessa época, ou ainda assim? Com 9 meses, daí o médico pediu para mim retirar o leite, porque já não estava mais fazendo bem para mim, porque eu estava muito magra, muito, Sim, muito. Pelas muito. restrições, né? Sim. Porque vai pelo leite todo. Sim. E fora Tudo toda a que tu questão consumia, emocional né? que eu estava vivendo também, sabe? Então era uma mistura, assim, de tudo. Já que falamos em Nossa, amamentação, Mayara. né? Vamos falar um pouquinho do antes dos partos. Como é que foram os teus partos? É. E esse processo de amamentação, que é uma coisa que sempre a gente gosta de trazer os depoimentos aqui. Inclusive, a gente já teve especialista em amamentação aqui. Fica a dica para assistir o episódio desta temporada. E para trazer esse exemplo, porque tem muita gente que nos assiste que tá ou tá grávida ou tá nesse processo agora. Como é que foi o parto e como é que foi a amamentação? O parto do Arthur foi maravilhoso. Eu me Normal? recuperei muito rápido, mas ele foi cesariana. Os meus 2 bebês sempre ficaram pélvicos. Toca aqui. O segundo ainda, o primeiro eu tinha medo, eu queria ter o parto cesárea. Agora o segundo eu queria ter o normal, então Achei alguém que nem eu, que tinha medo do parto normal. Eu também. eu tinha medo, imagina, meu Deus, eu era muito jovem, sabe? Eu já era Enfim. velhinha. Mas igual, os medos, né, cada um tem o seu. Eu tinha medo da cesárea. Que loucura, né? Como pra cada um vem de um jeito. E É. no fim tive que fazer 2. E a amamentação do Arthur foi me rachou todo o peito, saiu muito sangue, eu tenho a pele muito fina, então foi horrorosa no início, mas depois quando pegou. Foi muito bom. E já do Miguel, a recuperação da cesariana, não sei se era porque eu já tinha mais de 30 anos. Meu Deus, foi horrível. Eu tive sudorese quando eu saí do hospital, eu tive enxaqueca, eu tive que voltar para o hospital. Passei muito mal mesmo. Eu fiquei com temperatura de peixe em casa, para vocês terem uma ideia. Me dava choque onde eu estava com as cicatrizes, quando eu estava meu peito aberto da amamentação, assim. Foi o terror. Essa minha recuperação do parto do Miguel foi bem mais difícil para mim. E a amamentação, eu já tinha o peito aberto com rachaduras antes de ganhar ele. Ah, que loucura. Uma Então, eu coisa tinha que também que fazer falaram laser. aqui, né? Fica a dica da amamentação, por exemplo, que essas crendices que a gente traz. Eu vou dar uns spoilers aqui do episódio pra quem não viu, tá? Mas tem que ver lá no nosso canal do YouTube, aqui nesse canal do YouTube. Por exemplo, aquela indicação, passa a bucha vegetal no peito. Não passa, gente. Né? A gente teve uma consultora especialíssima em amamentação aqui. Consultora internacional de amamentação. A Cris Como é que se Machado. acreditada, né? Certificada. Certificada. E ela disse, não passa, né? Como é que tu vai fazer uma coisa pra deixar a tua pele mais fina, né? O corpo já sabe como... Pega ali, só... passa, e depois Não, ela disse que inclusive nem sabonete é bom Nem passar, sabonete, né? Na orelha. Tomar sol, não. Tudo que eu fiz. Tudo que a gente fez. Mas tudo pra que te eu ver, fiz. que nem o ovo, vai mudando a informação, né? Ainda bem que a gente tem a ciência pra pesquisar tudo isso, nos Ainda contar, bem que né? tem várias consultoras hoje, né? De tudo. Nós temos muitos recursos enquanto mulheres. Podemos chamar consultora em amamentação, porque muitos anos atrás acreditava-se que era instintivo. Nasceu o bebê, a Exatamente. mulher tem que saber amamentar. Como isso? Falando isso, ser mãe era um desejo teu de sempre, de criança, de adolescente, ou foi algo assim que a vida foi te levando? De sempre. De sempre. Desde que eu me conheço por gente. Desde que eu era um pinguinho, de brincar de boneca, de já pensar, já imaginava eu tendo filhos.
Eu já imaginava essa vida para mim. E aí tu exerce a maternidade em alguns aspectos diferenciados, né? Sim. Tem a Laura na tua vida, né? Que chega aí já num outro momento, quando o Arthur já tinha 4 anos, é isso que tu, né? Casaste com o teu atual esposo. Então, como madrasta, aí a maternidade do Arthur e depois a maternidade do Miguel, né? Uma maternidade atípica. Isso tudo te motivou, porque as redes sociais hoje, né, como tu disseste, que bom que a gente tem as informações, que bom que a gente tem os podcasts, né, porque isso tudo vai fazendo com que a gente consiga, talvez, direcionar melhor nas nossas escolhas. Isso surgiu, como é que foi essa motivação para colocar isso tudo para fora, para compartilhar essas tuas vivências, né, as dificuldades também, as alegrias? Na verdade, na pandemia, antes da pandemia, eu trabalhava como maquiadora. Eu tinha um ateliê. Então, naquele momento, eu precisei fechar. Minha agenda foi zerada, né? Enfim, as Ninguém pessoas queria trabalham se com maquiar eventos. pra sair, né? Não, e pessoas que trabalhavam com eventos, não tinha evento. Não tinha nada. E eu já estava nesse embate porque eu trabalhava muito durante o final de semana. Inclusive, todo o meu respeito às meninas que trabalham, sabe, na área da beleza, porque olha-se um glamour, mas existe muito trabalho. Nesse momento, elas ficam de pé, é cansativo. Elas entregam autoestima, mas elas se doam muito para isso. Eu vivi isso, E então essa eu rotina, sei. né, de ter uma família e trabalhar fim de semana não é tranquilo, né? É muito Porque é difícil. quando os teus filhos não estão na escola, quando a gente não é possível fazer uma programação com eles. Eu também vivencio algumas vezes isso. E o meu marido, ele já trabalha de segunda a sexta, no máximo sábado de manhã. Então, a nossa agenda já não fechava. A minha e a dele. A gente já não se via mais. E a gente queria muito ter esse filho, esse segundo filho nosso, né? É porque Na verdade, é um meu, um teu e um nosso. Assim. A típica construção. Então, eu não me considero mãe da Laura porque ela tem a mãe dela e eu sou muito ciumento com os meus, né? Eu penso que essa coisa, cada um com a sua, né? Mas eu adoro ela, eu sempre falo que ela é minha amigona. Eu tô sempre ali para o que ela precisar. Mas ela tem a mãe dela, eu não sou mãe dela, né? Eu sou amiga e eu vou sempre estar perto dela. E ela é filha do meu marido, então eles cuidam disso. Coisa deles, assim como o meu filho é meu e do pai dele, nós cuidamos. Também a Mari Camardelli, que é do Somos Madrastas, né? E aí a gente conversava sobre isso e ela bateu muito firme sobre a questão da madrasta ser uma função parental. Né? Como que assim, não há opção para madrasta. Não quero ficar, vou colaborar. Não é ajuda, né? Ela até corrigiu, ela disse, não é uma ajuda, é uma função, né? E cada vez mais a gente percebe que é uma função que também faz com que tu se envolva de uma forma, né? Na educação, não tem como deixar isso. Aliás, a Mari, né, fez uma mobilização, que é uma notícia que a gente deu lá no nosso Instagram. Eu vi. Dessa modificação do significado pejorativo no dicionário, né, da palavra madrasta, Google. que não vem de má, não vem de maldade, vem de mother. Eu sou ótima no inglês, é uma coisa incrível. Vem de mãe mesmo, né? Assim como madrinha também vem de mãe, né? Tirar esse significado pejorativo muito instituído pela questão dos contos infantis, pelos personagens e tal, mas que agora perdeu. Parabéns, Mari, por essa mobilização aí. Eu acho que a gente precisa mesmo, em alguns momentos, ressignificar algumas coisas. Ainda que existam madrastas de convivência difícil, que não tratam muito bem o seu filho, né? Enfim, essas coisas que acontecem. Como tu bem disseste também, mães, né? Infelizmente, é isso. Mas depende da pessoa, né? Depende da pessoa. Mas é no Google, então, com a mobilização, 2 anos de trabalho. Parabéns, Mari. É na palavra que a gente muda também o mundo. É um amor, né? Não adianta, é um amor. É um amor diferente que a gente vai construindo todos os dias, assim como com os nossos filhos. E, de certa forma, E ela faz parte da nossa família. Ela é da nossa família. Irmã, né? E eu também sou da família dela. Inclusive, agora ela vai fazer 15 anos. E a gente convive muito bem. A nossa relação, assim, o meu relacionamento com a mãe dela é muito saudável. Eu gosto muito disso. Aquela tranquilidade que ela pode deixar a filha dela na minha casa. O meu filho dorme na casa dela. O pequeno ainda não. Mas o maior, ele dorme já na casa dela. Eles se dão muito bem. Eles são muito irmãos, inclusive. Brigam, estão juntos, são parceiros, sabe? Então, é uma relação muito bonita. Que a gente deixou eles enquanto crianças sentindo. E eles mesmos, quando falam, eles falam, eu tenho a minha irmã, o Arthur diz, eu tenho as minhas 2 irmãs, a minha irmã Laura, agora eu preciso de um irmão, já chega de meninas. Eles dizem assim, então, eles já se consideram, eles já se tornaram irmãos de convivência.
Que ótimo isso. Agora tu consegue, nessa configuração, um dos nossos quadros aqui é ter 5 minutos de silêncio. Ou seja, aquele momento em que tu guarda para ti, para fazer algo que te traga bem-estar para a mulher e não apenas para a mãe. Porque é óbvio que a convivência com os filhos, a interação com os filhos, os cuidados, nos trazem muito prazer. Mas, em algum momento, né, a gente vai perdendo essa mulher, ou não, ou realmente buscando esses momentos para não se perder. Tu consegue isso? Conseguiu? Não conseguiu? Hoje consegue? Consigo. Hoje consigo mais, é cada dia mais. Eu penso que conforme eles forem crescendo, a gente vai conseguindo ter mais autonomia e liberdade, tanto eles quanto eu. Os meus meninos dormem 9h30 da noite, os dois. Então, eles deitam juntos e após esse momento é o meu momento. Que eu acendo uma vela, que eu faço as minhas orações, que eu faço uma meditação, que eu escuto uma música, que eu assisto uma série. É o momento que eu preciso antes de dormir. Eu não gosto desta função de agora todos vamos dormir. Não, eu preciso ficar um pouquinho quieta no meu canto, eu também. fazendo qualquer coisa, fazendo carinho nos meus cachorros, sabe? Eu tenho sempre esse momentinho. E eu acho muito importante ter. É como se fosse um restart para mim, sabe? Sim, momento de fazer algo que é de tua escolha. Isso. Eu nunca Eu te entendi, assim, interrompi, como né, deixar... do eu a já mãe ia tá on, voltar. ok. Mas, assim, eu nunca consegui entender, assim, uma organização onde a gente não tenha esse tempo, né? Eu sempre coloquei meus filhos muito cedo também, quando menores, e agora também o horário lá continua sendo 9h30. Que é necessário para o desenvolvimento deles. Para né? eles, porque o sono, ele é regenerador, né? Para todos, mas para criança em fase de crescimento. E muito por minha causa também, né? Eu segui, eu comecei a maternidade solo depois, né? É diferente da tua estrutura, mas fiquei sozinha com eles. Então, eu sempre precisei desse tempo e acho que ele é muito necessário mesmo. Mas a Xana diz que interrompeu e é mesmo. A gente não finalizou, na verdade. Não é que interrompeu, a gente não finalizou como é que tu chegaste nas redes sociais. É verdade. Aí abandonou a maquiagem. Abandonei. Né? Aí. Era só pra ver se vocês estavam atentos. Mais ou menos, né? Porque, ó, Não, Miguel. Você aplicando-se. Não, ontem eu fiz, inclusive, uma menina muito querida, que a Amanda me indicou. Ah, é? No caso, a tua irmã? Não. Tá. Ai, a irmã ai, ai, dela é pronto. maquiadora também. Agora tu entregou a irmã. É? Agora tu entregou que ela não me indicou a irmã. É, ficou chato agora. Beijo, Fê. Ela tava sem agenda, gente. Vamos lá. E então eu pensei assim, agora eu vou ficar em casa e vou cuidar dos meus filhos, né? Agora vamos ajustar a nossa família, me reencontrar com meu marido, né? Começaram a ficar... Não tinha outra opção também, né? Ninguém tinha. Ficamos em casa. Sim. E eu pensei, como que essas meninas fazem para trabalhar na internet? Como é que... A dúvida de muitas pessoas, né? Da onde vem o dinheiro trabalhando com videozinhos ou com fotos, né? Com publicidades. E eu comecei a estudar. Comecei a ficar em casa, cuidei dos meninos, estudando isso, fazendo cursinho de fotografia, fazendo cursinho de influenciadora, fazendo cursinho de tudo um pouco. E eu cheguei até um momento onde algumas lojas começaram a me chamar ali do comércio local. Então, eu comecei a ir fazer, né? Como permuta, para mostrar o trabalho. Claro. Todo mundo começa, né? De um lugar onde não é um lugar favorável, onde a gente sonha, mas a gente precisa mostrar o trabalho. E eu me envolvi numa campanha de uma marca. E nessa campanha dessa marca, eu ganhei como micro-influenciadora do Brasil. Olha! Foi onde eu fui reconhecida, inclusive ainda mais no comércio local da minha cidade. E as empresas de fora ainda me contatam a partir disso. Que legal, hein? Então, me deu muita visibilidade. E eu fiquei muito feliz, assim. Foi muito surpreendente, inclusive. Mas quando a gente quer, quando a gente busca, né? Aquela coisa da lei da atração. E buscar informação, aquela coisa o preparo, isso, né? preparar, Estudou. estudar. Então, eu pensei, é agora, é o que eu quero. Eu quero cuidar dos meus filhos e quero trabalhar de casa. Para mim, seria maravilhoso. Era um momento ideal, era o lugar ideal para mim fazer o que eu gostava, né? Com a minha família e com o meu trabalho também. E a partir disso, ir me aperfeiçoando. Depois eu encontrei outras pessoas que me ajudaram com o Instagram, porque a gente não consegue Mas o tudo assunto sozinho. central, maternidade, tu já pensava nesse sobre momento? o assunto central? Sim, porque eu comecei a compartilhar a minha maternidade do Miguel. O Miguel, ele é um bebê que tem tudo documentado praticamente no Instagram. Desde o parto, desde quando eu estava grávida, porque eu não consegui ter o parto normal, tudo.
Tudo, tudo, tudo. Então, eu já continuei por esse lado, porque eu acabei criando uma comunidade de mães no momento que eu disse que eu não conseguiria um parto cesárea. Então, na verdade, o Miguel nasceu praticamente junto com esse teu projeto. É. E o Miguel, então, vai chegar um momento que vai receber o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Então, eu queria que tu contasse um pouco. A gente também tem muitas mães atípicas que nos seguem. E eu acho também, eu e a Tati conversávamos esses dias sobre o quão importante é a gente falar para as famílias, para as pessoas, para os amigos, como é essa vivência, né? Que características essas crianças, pessoas, adultos têm e de que maneira também a gente vai lidar com isso enquanto sociedade. A gente precisa muito dessa informação, né? De compartilhar essa realidade para que as pessoas cada vez mais compreendam como é o processo, né? De desenvolvimento neurológico, de relações sociais, para que a gente aprenda a lidar no dia a dia. Como é que foi? Isso. Eu busquei muito isso. Porque antes de engravidar do Miguel, eu acredito que Deus prepara muito os nossos corações. Meu marido, ele tem hoje 47 anos. O Miguel tem 3 anos e meio. Então, antes de engravidar do Miguel, eu não sei por que cargos da água, mas não acredito em coincidências. Nem eu. Eu comecei a ler sobre autismo. Eu também. Então, eu acredito que é um preparo que a gente tem, né? E eu me lembro que, enfim, assim, até fico pensando que o quanto foi doloroso na época, porque eu sempre penso que a ignorância faz sofrer quando a gente não conhece sobre o assunto. E é por isso que eu trago isso nas minhas redes sociais, porque eu busquei muito informação, queria ver pessoas, queria ver famílias vivendo normalmente, sabe? Eu precisava enxergar isso, eu não queria só enxergar as notícias, eu não queria enxergar só as comorbidades, eu não queria enxergar só aquela enxurrada de informações que, de certa forma, até assustam. Eu queria ver pessoas que positivas, o lado positivo. Isso, eu queria. Então, Com quantos anos ele foi diagnosticado? Agora, dia 12 de julho, vai fazer 1 ano, com 2 anos e meio. Só com 2 anos e meio. Mas tu notava, né? Características, assim, de quando o bebê, chorando muito. Eu comecei a notar mais a fala. A fala. Porque ele tinha... na verdade, ele sempre teve várias características, mas eu era leiga no assunto, eu não conseguia Sim. identificar. Mas algumas pessoas nas minhas redes sociais vinham me dizendo, ele senta em W. Ah, sim. Eu não sei o quê. Eu pensava, ai, gente, que gente chata, né? Supervisionando o filho dos outros. Eu me sentia assim, Claro, mas na verdade era um alerta. Mas Claro. eu tô me expondo, a gente sabe que tu se expõe. Sim. As pessoas estão ali para te julgar o tempo inteiro e para te avaliar, inclusive. Então, teve um dia que uma mãe, alguma mulher, eu não me lembro agora, inclusive, se ela estiver assistindo, eu gostaria que ela me chamasse de novo. Mas ela me disse assim, tu nunca pensou que teu filho poderia ter autismo? E eu pensei. Eu disse, olha, não, mas muito obrigada. Aquilo foi um soco em mim. Eu pensei, quem é essa pessoa para me dar um diagnóstico online? Sabe? Eu fiquei muito chateada, muito. Ainda falei para meu marido, ele, para de dar bola para essas mulheres no teu Instagram, que tu vai ficar louca se tu for atrás de tudo. E eu disse, não, mas é que isso me incomodou. Por que me incomodou? Comecei a avaliar o Miguel. O Miguel não falava tantas palavras, né? Inclusive, na carteirinha de vacinação tem muitas informações. Eu acho que é muito válido dizer para as mães olharem os marcos ali de desenvolvimento que o filho tem que fazer em determinado tempo, né? Mas que muitas vezes os pediatras também não completam, não buscam saber as informações. Fica a dica também para os nossos queridos médicos pediatras, porque é muito importante essa Agora informação. teve uma atualização, inclusive, sobre o autismo. Achei muito legal isso. Também na carteira dos meninos não tem, mas nas novas eu sei que já está vindo. Então, a gente precisa saber, a gente precisa estudar sobre a maternidade. A gente está criando crianças. E quem vai levar elas até o médico? Somos nós, mães. Quem vai buscar um profissional? O primeiro olhar, ele vem de casa. Não tem como o médico bater lá na tua porta e dizer, viu? O teu filho, acho que precisa de uma consulta, uma avaliação. E isso é uma coisa isso. que eu conversei com uma mãe uma vez no salão, né? Eu cheguei no salão para fazer a unha e uma das manicures me disse assim, disse assim pra fulana, né? Fulana, conversa com a Xana recém teve o diagnóstico do filho dela, nananã, conversou assim, né? E ela
essa mãe, né, ela se colocou numa posição totalmente defensiva. Imagina que eu levei num neurologista, em 2 minutos ele queria me dizer que meu filho tinha autismo, e não sei o quê, e levei isso, e querem fazer isso, e até que chegou um momento que eu disse para ela, digo, mas não foi tu que notaste algumas coisas diferentes nele e buscaste esses profissionais? O que importa o diagnóstico nesse momento? Tá perdendo tempo de estimular o teu filho. Com o diagnóstico é só um nome. Mas ele assusta. Ele assusta, Não adianta. mas acontece Quando que a tu não gente tem que se conhece. colocar em segundo lugar Claro nesse que momento. sim. Eu acho. Eu penso que quando eu fui atrás, tá? Todo mundo da minha família, eu era doida. Eu pensei assim, meu Deus, se ele não tiver o diagnóstico, eu preciso me tratar. Porque eu devo estar louca mesmo. E pediatra não sinalizou nada? Não, quando eu levei no pediatra, aí eu conversei com ele, ele disse assim, Maiara, na época ainda era... Não era autismo nível... Apraxia da fala. Não, era o nome bonitinho até que eu preferia, inclusive. Asperger. Asperger. Ele me disse assim, talvez Asperger. Tá. Mas o pediatra dele é ótimo, assim, ele já, de repente, tinha me dado algumas dicas, talvez eu, como mãe, não soube escutar, assim como uma professora me disse, mãe, ele não dá a mão para ir no parquinho? E eu pensei, mas tudo bem, a gente nem sai de casa, é pandemia, eu nem passeio com ele na rua. Ele fica solto no pátio. E teve essa coisa também da pandemia, né? Que a gente podia ser um usou atraso. como justificativa, Isso. né? E se usa... Até porque há realmente estudos que comprovam que as crianças tiveram um atraso de desenvolvimento, né? Mas, de qualquer maneira, é bom buscar a informação, né? Claro que sim. Eu pensei, mas no meu coração eu sentia que eu iria ter. E quando eu levei ele no fono, que foi o primeiro especialista, porque eu nem pensava, no neuro que eu tenho que levar, eu não tinha ideia de quais profissionais que eu levaria para... Eles me falaram que meu filho tinha. Então, eu levei ele no fono e o fono me disse, eu acho que não. Mas, enfim, eu não posso fazer o diagnóstico porque eu não tenho, né, como fazer. Leva ele no neuro e lá ele vai te encaminhar para as terapias, caso precise. Então, ele fez os testes no Miguel, neurológicos, né, tudo bem. E ele encaminhou o Miguel para as terapias. E ali começou a nossa jornada no processo do diagnóstico, que foi onde eu me perdi do meu filho, porque eu avaliava ele o tempo inteiro. E eu sei que talvez muitas coisas que eu fale aqui, as pessoas vão dizer assim, como tu fala isso? Mas é a verdade. Eu não vou mentir, porque fica mais bonito falar aqui. Então, eu me perdi dele. Eu via o menino autista. Eu não conseguia ver o Miguel mais. Então, nesse momento, eu precisei me tratar. Mas isso tudo sozinha. Porque, mesmo eu tendo meu marido que me dá todo o suporte, e que é maravilhoso, naquele momento ele não conseguia enxergar. Então, eu sentia que eu precisava lutar pelo meu filho. E quando eu fiz viagem com meu marido para conversar com ele, eu fiz viagem sozinha, para tentar acessar o coração dele sem a rotina, sem as crianças, né? Porque naquele momento ele também não queria escutar, porque ele estava com medo. E era o processo dele. Hoje eu entendo que ele estava sofrendo, mas ele é o pilar da casa. Então, ele não queria mostrar a fragilidade como eu mostro. Eu acolho as minhas fragilidades. Eu prefiro sentir, mostrar, botar para fora, investigar, do que sofrer e ficar calada. Porque depois, lá na frente, eu sei que eu vou pagar essa conta igual. De alguma forma. Então, eu levei numa viagem, falei para ele, amor, tu sabe que tem isso? As passagens aéreas. Tentei, porque ele é contador, né? Comecei a falar assim para ele. E eu tenho uma foto e eu tenho um texto que um dia eu vou compartilhar, porque eu consegui fazer naquele momento. Porque um cliente ligou bem na hora. Ele me disse assim, amor, eu vou te falar uma coisa. Eu vejo que o Miguel é diferente. Eu sei que tu tá tentando me falar isso. Mas, pra gente, ele é perfeito. E ali eu entendi que ele aceitava o Miguel. Porque eu tinha muito medo dele não aceitar, porque isso pode acontecer, gurias. Eu vejo isso diariamente no meu Instagram, as mães sendo abandonadas. É um assunto muito difícil que ninguém fala, porque isso não é bonito de falar. E ninguém quer expor dores nas redes sociais. Mas tem muitas mães que sofrem caladas. E não só com autismo, TDAH, síndrome de Down, elas são abandonadas. Elas vivem sozinhas e elas precisam cuidar desses seres. E elas... Então, eu busquei ser forte porque eu precisava unir todo mundo.
Eu queria que todo mundo ficasse entendido sobre esse assunto, porque eu aceitava. Então, quando eu tive o diagnóstico, que foi, agora vai fazer 1 ano, naquele dia, o doutor Guilherme, inclusive, ele me disse assim, eu me lembro exatamente dele lá. Obrigada. Ele me disse assim, Mai, de tudo que a gente já conversou, eu preciso te falar alguma coisa. E eu só disse para ele, exatamente assim. Ele disse, o Miguel é autista, mas ele tem altas chances de se desenvolver. Somente agora, com as terapias, as multidisciplinares, ele já evoluiu muito. Miguel era agressivo, Miguel me mordia, Miguel me beliscava. Miguel não falava. Então, eu vendo meu filho, lá, levando ele nas terapias muitas vezes, chorando, não querendo ficar, isso destrói a gente. Isso, eu não sei explicar a dor que eu sentia por estar impune naquele momento, mas eu estava fazendo alguma coisa. Naquele momento eu não entendia que eu estava caminhando, que eu estava buscando ajuda, que ele estava sendo tratado. Só que para a gente ver esses retornos, não é de um dia para a noite. Eles precisam de tempo. E ele era jovem, ele é jovem, ele é uma criança. Então ele foi conseguindo. E eu me lembro que quando eu cheguei em casa depois dessa consulta, até na consulta, meu marido, ele se preocupou e disse assim, meu filho vai fazer esportes. Né? Ele vai conseguir, Marcão, tudo que tu levar, que vocês envolverem o Miguel, vai ser a vida dele também. Então, incluam ele sempre em tudo, porque vocês precisam incluir para ele ser incluído e fazer parte dessa família e ensinar as pessoas à volta de vocês a conviver com ele. Tá. Até então, se tinha um pouco de medo ainda em como seria, né? E a gente tinha muito medo que as pessoas... quero conviver, porque, né? Aquele lá, não posso ir lá, porque, enfim, a gente sabe que existe muito isso. Então, eu cheguei em casa, eu me lembro que eu sentei no meu sofá, assim, e era como se tivesse um zunidinho no meu ouvido, sabe? E eu pensava só assim, Deus, muito obrigada. De verdade, assim, por não ter desistido do Miguel, porque... E muitas vezes eu pensei que eu era doida. Muitas vezes. E aquilo, e não foi doloroso, não foi nada, só foi assim, que bom que eu não desisti no meio do caminho, que eu busquei ajuda e que ele está tendo ajuda. E daí meu marido veio várias vezes para casa, ele estava preocupado, sabe? Eu disse, não, eu estou bem, eu só estou quieta, porque assim, foram tantas batalhas, tantas lutas, e que eu estava certa, mas ao mesmo tempo eu estava me sentindo muito errada, ainda deslocada, eu não sabia. Então eu estou em paz. E a partir disso, daí, depois disso, eu me permiti chorar, sentir, sofrer. Então, depois que estava tudo alinhado, Miguel estava sendo tratado, tinha sido diagnosticado, daí eu chorei. Aí eu chorei mesmo, assim, daí eu fiquei mal, não conseguia sair disso. Não conseguia, assim, eu pensei, meu Deus, está tudo bem agora, por que eu me sinto assim? Por que eu estou assim? Eu tenho condições de pagar nas terapias, sabe? A gente dá um jeito, a gente faz de tudo para ele, para as crianças, né? Para os 3. Uhum. Então, por que eu estou me sentindo assim? É um luto, assim, que a gente vive. E o medo de como ele vai ser lá na frente. Será que ele vai conseguir, né? Será que vai dar certo? Eu já estava dando, mas eu ainda não conseguia enxergar. Então, eu assistia muito o pastor David Leonardo. E nisso foi um bálsamo para mim, uma virada de chave, ver aquela palavra dele naquele momento, naquela noite, sentada no meu sofá, onde ele disse que deserto não é lugar de morada. Deserto é lugar de passagem. Portanto, continue caminhando, aprendendo, olhando. Mas não fique aonde você está. Saia daí. E eu pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu não estou vivendo a minha vida? O que está acontecendo comigo? Por que eu paralisei agora? Né? Porque eu tinha muitas chances de ter paralisado antes. Então, a partir disso,
eu me via muito dentro de um mar, me sentindo afogada, e onde quando eu respirava vinha outra notícia, alguma coisa difícil, porque a gente não tem só os filhos, né? Nós temos família, familiares, né? Então, vinha sempre alguma coisa. E eu decidi que, a partir daquele momento, que eu ia começar a pensar mais em mim de verdade. Ali eu busquei fazer minhas meditações todos os dias, minhas orações, meus privilégios. Enquanto mulher, para mim, o que eu vou fazer? Hoje eu quero comer um sorvete lá sozinho. Hoje não é o dia das crianças, mas eu vou comer esse sorvete sozinho. É o meu direito, eu tô afim. Quero tomar um vinho. Eu vou tomar esse vinho sozinha, só um golinho, quietinho, escutando uma musiquinha. Eu quero ler o meu livro. Eu vou fazer coisas por mim. Aí eu jogava pádel, que eu amava. Machuquei meu joelho, onde fez eu pensar que eu realmente ainda estava fugindo dos meus problemas, que eu precisava parar e resolver tudo. Se a gente não sei para, nem se eu consigo falar, porque a vida para. Tu tem que se resolver dentro de ti. E eu pensava assim, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho meus filhos, eu crio eles, enfim, tenho a minha casa, tenho tudo, mas eu não estou conseguindo ficar bem. Por quê? Eu não conseguia entender por que eu não conseguia sair daquele lugar. Eu aparecia nas redes sociais, eu conseguia estar ali meia Maiara. Mas não era eu. Eu não conseguia. E é difícil a gente se tirar desse buraco. Bom, gente, a gente tá de volta porque eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Isso aqui é uma coisa muito verdadeira, né? Afinal, aqui somos todas mães. E como vocês sabem, a Maiara, assim como eu, somos mães atípicas. Então, a história dela me tocou profundamente. Eu não consegui continuar a gravação. Tive que sair. Porque, enfim, porque vão surgindo questões naquilo que ela conta, que eu me identifico, onde estão as minhas dores, onde estão as minhas dificuldades. E a minha história é muito parecida com a da Maiara, porque eu realmente também, quando tive o diagnóstico do Francisco, fui atrás de resolver, de buscar o tratamento. E talvez eu esteja vivenciando nesse momento a fase mais difícil desse processo e que muitas vezes as pessoas não falam e talvez eu mesma não exponha tanto, né? Porque a rede social é muito mais um lugar da gente, enfim, tá bem, né? Pra achar que os outros também podem estar bem por causa disso. Mas foi muito importante, assim, a Maiara trazer isso, assim, dessas dificuldades, até porque eu acho que a gente pouco fala sobre as dificuldades das mães, dos pais, quando tem o diagnóstico, a dificuldade que a gente tem de cuidar da gente, a dificuldade que a gente tem de aceitar, por que não, né? A gente aceita o filho, ama o filho, mas as dificuldades, a rotina dos tratamentos, não evoluir, né? A gente vê questões que vão surgindo das comorbidades no decorrer do tempo. Isso é muito difícil, isso nos magoa, isso nos deixa para baixo, isso nos deprime. Então, assim, eu acho que a Maiara trouxe histórias que me fizeram me descontrolar aqui, de uma certa maneira, né? Eu sou uma pessoa que cuido muito da minha emoção, assim, mas não foi possível. Então, é isso. Essa é a verdade do que aconteceu. A gente cortou o assunto da Maiara porque eu não consegui continuar falando e ouvindo as histórias dela, porque me tocou profundamente. Quero te agradecer, Maiara, assim, por essa verdade que tu trouxe mesmo. Eu sei que tem muita mãe que está nos assistindo que também se identifica com a tua história. Provavelmente também está chorando agora, colocando as suas dores, né, no espelho contigo. Então, obrigada. E eu quero, já que a gente está falando sobre isso, sobre esse acolhimento das mães, sobre essa necessidade que a gente tem também de, num primeiro momento, né, ter um suporte, ter pessoas que nos ajudem, ou livros, ou lugares para buscar referência, o que eu devo fazer primeiro. E tem um livro muito legal que a minha mãe me deu, beijo, mãe, que eu queria ler há muito tempo, e eu comecei ontem. Tudo. Não existem coincidências, né, Maera? Eu também acredito nisso. Que é da Fátima De Quante, Caminhos do Espectro. E sabe o que eu acho? Que não é uma leitura só para mães e pais e parentes de pessoas atípicas. É uma leitura para todo mundo entender, compreender como é a vida, a relação social e todo o desenvolvimento, como eu falei antes, das pessoas autistas.
E ela conta aqui como o filho saiu do autismo severo até o autismo mais leve, mas a história que ela traz aqui no livro é desde o princípio, assim, da história das outras filhas, do casamento, até ela indo chegar no diagnóstico, as terapias. Então fica essa dica. A gente não tem dado mais as dicas aqui dentro do podcast, mas eu achei que era super importante trazer, porque é um depoimento de uma mãe, né? Contando a sua história, abrindo o seu coração. Ela é jornalista, a Fátima Dequante, enfim. Ela é maravilhosa. Ela é Eu sigo ela maravilhosa. nas redes sociais. Ela faz um trabalho, assim, incrível. O filho dela é o Edinho. O Edinho, é Eu isso acompanho mesmo. sempre. E ela foi uma pessoa que me ajudou muito nesse processo, porque a gente busca muita referência. É, exato. E eu comecei a seguir ela pela verdade, pela calmaria, porque eu gosto muito dessa questão, assim, a pessoa que vai conversar comigo, ela vai me acessar, se ela tiver um jeito calmo, tranquilo, ainda mais nesse turbilhão, Sim. essa montanha-russa que a gente vive todos os dias, que um dia é maravilhoso, outro dia tem uma crise, outro dia é isso. Então, a gente precisa de uma paz, né? Um ponto de referência, assim, que vai dar tudo certo. Meu filho está aqui, olha só, ele está Sim, mas não é trabalhando. alguém que chega e te diz vai dar tudo certo. Não. A mesma pessoa que diz, mas ele é tão lindo. Ai. Mas ele nem parece autista, né? Não, é uma pessoa que vivenciou, que vivencia isso no seu dia a dia, que ajudou o seu filho a se desenvolver. E esse depoimento dessa pessoa que diz vai dar tudo certo, é possível dar tudo certo, é muito importante pra gente, como referência. Eu ia fazer uma pergunta, né, que já perdeu todo sentido agora pra mim. E eu quero falar agora pra você. Obrigada! Pra você, mãe típica. Porque eu ia perguntar o que a gente pode fazer, como a gente pode ter um lugar de apoio, né, nessa rede. Porque a maternidade por si só já acessa muitos dos sentimentos que tu trouxeste aqui. Muitos. Né? No caso específico, então, eles vêm de uma forma muito maior ainda, né? Mas aí, com o que aconteceu, gente, e linda a verdade, né, da Xana ter trazido, ela disse, como é que nós vamos fazer essa emenda do programa? Vamos fazer com a verdade do que aconteceu mesmo. Nós nos emocionamos, mas ela mais ainda. E eu só senti uma coisa muito importante, presença. Não sei se estou certa, mas foi o que eu senti. Seja presente, esteja perto dessas mães, dessas amigas, das mães da família, né? E mesmo que você não possa ou não saiba como fazer, né? Pode perguntar, o que te ajuda agora? Posso segurar tua sacola? Quer que eu vá abrindo o carro? Né? Mesmo porque a dificuldade muitas vezes paralisa a gente por não saber manejar com a criança. Ou como falar, ou como, né? se dirigir. Olha Exatamente. só, mas tem muito conteúdo. As pessoas precisam estudar e entender. Ó, um exemplo que eu vou trazer hoje, eu até vou compartilhar isso, porque as pessoas precisam entender. E é por isso que eu compartilho nas minhas redes sociais que todo mundo precisa saber sobre a neurodiversidade. É muito importante a gente saber. Eu peguei um Uber para ir até o salão. O filho do rapaz que estava dirigindo o Uber tem um filho com autismo. Eu fiz a maquiagem com a menina lá do salão. A filha dela está sendo investigada para autismo, possivelmente feche diagnóstico, enfim, está no processo. Então, vocês entendem que a quantidade de crianças, de pessoas sendo diagnosticadas nesse momento... Inclusive tardiamente, né? Isso, são muitas. Nós precisamos entender, a gente vai se esbarrar o tempo inteiro com alguém assim. Neurodivergente. Isso. Não tem o que fazer. Nós precisamos conviver. Somos uma sociedade. E ponto. E não tem que aceitar. Não tem. É respeitar, é amar. É uma característica. Sabe que eu vou trazer mas um não depoimento... é uma pessoa, não é o que a pessoa é. Nós somos todos autismo. diferentes. Somos. É isso. O depoimento que eu vou trazer é um vídeo que eu assisti da escritora Rosa Monteiro. E... fui assistir uma palestra dela, né? Até porque eu ia também assistindo Fronteiras do Pensamento e ela tem, enfim, livros que me interessam. E ela estava lançando um livro que trazia muito da psicologia, do emocional, e ela fez um depoimento, esse vídeo que eu até compartilhei nas minhas redes, em que ela diz que a normalidade não existe. A normalidade é apenas uma média que foi estipulada, né? A partir de algumas características, por exemplo, do ser humano, mas que nenhuma pessoa vai ter a medida da média em todos os quesitos. Portanto, a normalidade é só uma convenção
normativa. Aliás, a palavra normal vem de norma, vem de normatividade. Para se estipular um embasamento. Mas nenhuma pessoa é normal. Nem os gêmeos que nasceram da mesma barriga Meus no mesmo irmãos. tempo, eles não têm a mesma voz, eles não têm os mesmos gostos, não existe ninguém igual. Eles- Somos todos parecidos. Somos... Todos diferentes Diferentes. e parecidos. Ninguém é igual. Mas assim, gente, vamos descontrair. Tem Vamos. uma coisa que, assim, é quase unanimidade, que é o Não, quê? aliás, o que tem de meme na internet falando sobre café? Ah, é? Gente, eu não sei se é porque eu sigo e eu e a Porque tu é Luli, minha meio cunhada. alucinada por café, né? Tu Não, já ama. fui proibida agora de tomar tanto. Ah, mas esse aqui não tem medida. Claro que tem. Ainda mais eu que se tomo muito, não durmo à noite. Mas olha só. A vácuo, café torrado, moído para coar. Que delícia, né? Eu acho que eu vou levar. O meu é suave, o da Chanel. É intenso. É tipo assim, a partir das características da pessoa. É verdade. Uma suave, outra intensa. Então temos café para todas as personalidades. Nada é por acaso. A Amanda largou aqui, ó, e caiu direitinho. Esse eu acho que foi premeditado, Esse aqui eu vou vou te levar. dizer. Intensidade 6, o meu. Vamos ver a tua. Intensidade 9, torra escura. Torra intensa que desperta a complexidade de aromas em um café encorpado e surpreendente. A 6 você lê lá no supermercado Assum, porque eu sem óculos não enxergo. Eu vou ler. Torra delicada, que traz uma sofisticada combinação de corpo suave e notas frutadas. Eu posso fazer uma dubladora. Muito eu, né? Muito eu, né, amiga? Eu tô achando que eu sou meio bipolar, assim. A pessoa tá chorando compulsivamente. Daqui a pouco a pessoa tá fazendo piada. É inacreditável o que esse podcast pode fazer com uma pessoa. Então, onde você encontra? A gente encontra no Assum, é claro. Você pode comprar nas lojas. São mais de 30 lojas espalhadas por todo o Rio Grande do Sul. E muitas lojas surgindo. Ou ainda comprar pelo app, pelo WhatsApp, pelo site. Receber no conforto da sua casa. Ai, essa publicidade tá Ficou muito boa, né? impagável. Parece aquela, sabe quando tu vai no centro e tem alguém anunciando os produtos? Isso era a Alexa do passado? É. Né? Ou A voz da Alexa do passado? Sabe, No tipo, passado. Alexa. Cadê a Alexa, gente? A Alexa foi demitida. Sumariamente demitida. Não tava fazendo o trabalho de casa de buscar Tava informação. caducando e caducou total. Então é o seguinte, substituímos pelo nosso painel. Painel. Que tu não acende, tá faltando um coração hoje, não. Ai, não sei, foi a Amanda que... Ah, não, então, Amanda. olha aqui, vamos falar os Assum, nossos então, quadros. gente, só um pouquinho. Tá, Esse desculpa. café da Nestlé. Só um pouquinho, ela E me você, disse. eu tenho que coordenar aqui, sabe? Eu sou a pessoa que tem mais maturidade nessa mesa. É real. Mais idade do que dizer. Entenderam, né? Entenderam. Tudo bem. Ai, deu? Posso continuar, Deu. querida? Tu vai fazer Beijo, tudo Assum, sobre mim? beijo, Nestlé. Mãe. Frase de mãe. Essa que tá faltando? É, essa que tá... Aí eu tenho outras perguntas pra fazer. Frases de mãe. Eu tinha... Na verdade, eu separei aqui uma história para contar. Ah, mas antes tu falou uma bem boa, né? Qual foi a de antes, que foi... Passar por cima, como é que é? Ah, tá. Vai passar, nem que passe por cima de você. Essa é muito boa, tem a ver com tudo com mãe, né? Vai passar, nem que seja por cima de ti. E é assim, normalmente, né? É. Vai passar. Mas tem uma história, vamos ouvir a história. Temos. Vocês já leram aquele livro O Alquimista, do Paulo Coelho? Não. Sim. Tipo um sim óbvio, Eu li. não óbvio. Eu li faz bastante tempo. Eu tinha Ok. Li. E eu escutei, inclusive, uma história dele numa meditação esses dias. E me soou muito no meu coração de trazer, porque fala muito sobre autocuidado, sobre amor. E eu acho que tem tudo a ver com a maternidade, se a gente parar para pensar. Tinha um mercador que ele tinha um filho. E ele mandou esse filho para aprender sobre o segredo da felicidade. E para conhecer, né, o mais sábio de todos os homens. Então, esse filho andou dias e dias e chegou no castelo, né, daquele sábio, o mais sábio de todos. E ele chegando lá, ele viu pessoas conversando, música tocando, né, e ele conversando com várias pessoas. Ele pensou que encontraram um santo, e na verdade era um homem perambulando por ali. E depois de 2 horas, né, esperando para conversar com ele, porque tinha muitas pessoas que conversavam com ele, chegou o momento dele. Ele contou toda a história dele pro sábio. E o sábio disse: agora eu não posso te responder, né?
essa tua pergunta, mas eu vou fazer assim. Enquanto eu não consigo te responder, eu vou te dar uma colher com 2 gotas de óleo. E eu gostaria que tu passeasse aqui pelo meu palácio, né? Enfim. E não deixe cair essas 2 gotas de óleo. E ele passeou, foi andando de um lado para o outro. Ele voltou na presença do sábio. E quando ele retornou na presença do sábio, o sábio disse: você viu as minhas tapeçarias? Você viu o quanto é linda a minha biblioteca, os meus quadros e tudo mais? Ele: não. Fiquei cuidando as gotas. E ele falou: então, eu vou pedir para que você aproveite então as maravilhas do meu castelo. E eu vou colocar, né, essas 2 gotas, você não deixa cair. E ele começou a caminhar, a olhar tudo, enfim. E ele deixou cair quando ele voltou. E o sábio falou: e cadê as gotas de óleo? Me perdi vendo tudo isso que tinha aqui. E o sábio disse para ele: aproveite todas as maravilhas, mas não deixe as 2 gotas de óleo cair. Cuide das gotas de óleo, mas aproveite todas as maravilhas. Acontece que muitas vezes na maternidade a gente se perde, a gente ama tanto aquele ser que a gente se perde nesse amor e a gente esquece da gente. Que somos praticamente 2 gotas de óleo. Então a gente precisa voltar a se olhar. E esse é o equilíbrio, essa é a resposta, é o caminho da felicidade. A gente conseguir ter esse equilíbrio. Talvez um dia vamos dar mais atenção para os nossos filhos, talvez um dia vamos dar um pouquinho mais de atenção para a gente, outro dia no trabalho, mas manter isso em equilíbrio. Não se esquecer, porque depois a gente não se reconhece. E é difícil começar tudo de novo e do zero. É verdade. Olha, que legal, hein? Eu me lembrei de 2 coisas um quadro que eu inventei e que a gente às vezes não traz. Um é: quem é você no grupo do WhatsApp da escola? A que não responde. Essa é que mais tem aparecido, hein? Aqui. Cara, eu no WhatsApp, assim, meu Deus, 1000 grupos, eu não tenho, eu olho as pessoas Mas que eu preciso responder. Tu é a mãe da escola que participa de tudo, a que se oferece para fazer trabalho voluntário, ou a que só lê, ou que pergunta, que é para fazer hoje mesmo? Não, essa aí, tô sendo no momento, bem de verdade. E agora eu queria ver a tela do teu celular, tu mostra pra nós? Mostra. Também quero ver. À frente ou atrás? A tela. As 2. Esse é o desafio, né? Mostra pra Tati também, ela também quer ver. Ai, querido. Era pra confirmar que agora tava apagou. Os 2 guris ali, Arthur e Miguel. E a contracapa, vamos ver? Ela com os 2 ali. Hoje, essa bateu superou, o recorde. Superou-se. Deixa eu ver, eu só tenho... meus filhos também. Bom, vocês não esqueçam. Eu vou mostrar a minha. Tcharam! Os filhos também, vamos lá. Eu não docinho. adianta, o meu não adianta apertar. E as notificações, né? Muitas notificações. Eu Vou tenho mostrar. uma tela. Eu já tiro as Meus notificações. filhos gremistas. Vamos, Grêmio! Tá, Eu ok. também sou do Grêmio, por favor. Bora, todo mundo é tricolor aqui. Só a Amanda que não é. Gente, que programa que intenso e suave. Arrasei. Tá boa hoje, tá Gente, criativa. esse é realmente um programa de maternidade. É choros e muitas risadas. Não, assim, e ó, é um negócio... Um gráfico sem explicação. Não há lógica nesse gráfico. Mas há, sabe o quê? Muita verdade, muito amor, muita vontade de compartilhar essas histórias com vocês. Mayara, muito obrigada. Olha, a terapia foi pra mim hoje. A gente geralmente faz uma terapia coletiva, mas tenho certeza que a terapia foi muito pra mim hoje. Muito obrigada por compartilhar a tua verdade. Eu odeio essa expressão, mas é sobre isso mesmo. Eu quem agradeço, porque eu tinha muita vontade de conhecer vocês. Está sendo um privilégio estar aqui, principalmente acessar o coração de vocês. Eu acho que é muito especial quando a gente consegue acessar o coração das pessoas, deixar um pouco da gente, né, e levar também. E isso é real, isso é de verdade. Nós que trabalhamos muito assim com essa questão de redes sociais, enfim, a gente muitas vezes não consegue ter esse olho no olho com as pessoas o quanto a gente gostaria. Então, como é bom ter esse contato aqui. E eu queria mandar um beijo para minha companheira Natasha, que faz o podcast comigo. Um beijo no coração Então, dela. Ela é uma mãe maravilhosa Era também. isso que eu ia Beijo, dizer Natasha. agora. Beijo, Natasha. Mas assim, ó,
Conta pra gente onde acessar o podcast. Isso, qual vamos o fazer esse arroba do cross. Instagram. Vamos divulgar Vamos. aí. Nós temos a página no Instagram, é a Mãe Tá On Cast, onde ali a gente compartilha, né, os shotzinhos dos programas que a gente faz. Tem o canal no YouTube e também estamos no Spotify. É a Mãe Tá On e tem no meu perfil ali, E apresentadora. de quando em quando os Todas episódios? as quintas às 7. Estamos Ah, concorrendo, horário! então vamos ter que mudar. Vamos ter que fazer uma reunião de condomínio. Eu acho- Na verdade, foi por isso que eu vim aqui, gente. Eu não queria falar. Na verdade, a gente vai fazer um cross, assim, uma começa às 18 e depois vai, a gente já termina chamando pro próximo. Olha só, Não, tá lá tá na lá, rede, é só a estreia. acessar, né? 7 horas. O nosso quinta-feira. público muitas vezes não assiste online. É consegue verdade. assistir depois. É verdade. Nós também não. É. Eu sei disso. Nós somos mães. É. Mas que bom, sabe? A gente tem recebido, assim, isso também é um reconhecimento do nosso trabalho, né? Esse Claro que interesse, a chegada das pessoas combinando, querendo estar conosco aqui. E é um a propósito gente- bonito, né, Exato. menina? Somos uma rede de apoio É verdade. enorme. É como se nós fôssemos uma roda gigante que estivéssemos nos apoiando sempre. Nós aqui, eu sempre falo, quando está eu e a Natasha apresentando, nós estamos aqui apresentando, mas essa rede de apoio não é feita só por nós, é feita de muitas mãos, os profissionais que vão até nós. Muitas vezes a gente chama gente para sanar dúvidas que a gente tem também. Claro. E para Não. levar para outras Mas mães. nos reconhecermos também num trabalho tão legal quanto lindo. que a gente acredita que o nosso faz com que a gente entenda que é necessário, É. né? E que falar, cada uma da sua forma, cada uma com a sua vivência, faz essa rede Com incrível, né? Que hoje proporcionou aqui um momento tão profundo, tão importante. De verdade. De verdade. E é o que a gente precisa, gente. Verdade, amor e união. Vamos, mulheres, juntas? É, sem competição, vamos terminar com essa verdade instituída na sociedade de que as mulheres, a gente falou isso também no programa da Madrasta aqui, né? De o quanto a gente é instigada desde pequena a ser a melhor, a não ter espaço para mais de uma. Esse espaço aqui também é para isso, pra gente banir com essas verdades que nunca foram verdades, mas que foram incutidas nas nossas cabeças. Isso aqui é uma rede de apoio. Maera, obrigada. Sucesso com a Mãe Tá On. Muito obrigada. Agora, quando a gente for lá, a gente também quer um convite para Com participar lá. certeza, inclusive já estão convidados, né? Vai levar a canequinha, Vai tudo sobre levar. mim, a mãe, para tomar um cafezinho por lá. Claro que um Nescafé Gold intenso, Santa suave, Rosa. todas essas influências. Com certeza. E muito obrigada a vocês que nos assistem, que participam desses momentos catárticos conosco aqui. Obrigada pela audiência, compartilhe esse conteúdo, se inscrevam no nosso canal, aqueles recados de sempre. E não esqueçam que no Instagram, produzido por Tatiana Hesler, você sempre vai encontrar conteúdos diferentes, conteúdos complementares do que a gente oferece por aqui. E vai ter conteúdo da Maera por lá, fotos. Quem sabe ela vai cantar uma música que ela cantava. sabe? Sem imitar bichos, não sei cantar. Arroba mas- tudo sobre mim, a mãe. Tudo sobre mim? A mãe. A mãe. A mãe. Deixa eu falar. Deixa aí embaixo pra gente da onde você tá assistindo, já que esse programa aí tem pessoas de outras Ai, que cidades. criativa legal. total Muito hoje, criativo, né? Agradecimento Inspiradora. Inspiradora. Ao Assum Supermercados. Compre no app, pelo site. O Assum Online tá bombando. E também Vinícola Aliança, suco de uva Aliança. Daqui uns dias nós vamos aí visitar. Ah, vamos a Flores Mas nós da não Cunha. vamos tomar só suco. Não. Não? Não. Com certeza não. Um beijo. Nestlé, obrigada. Beijo. Beijo. Beijo.